Imaculada. Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é sexta-feira e a palavra de vida eterna, que vem do coração de Jesus ao seu coração, está em Marcos capítulo 7, versículos de 31 a 37. Abre a descrição do vídeo e acompanha comigo as palavras de vida eterna, palavras de salvação para você hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ele deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi por Sidônia ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Ora, apresentaram-lhe um surdo-mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tomou-o à parte do povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, tocou-lhe a língua com saliva. Levantou os olhos ao céu, deu um suspiro e disse, Éfatá, que quer dizer, abre-te. No mesmo instante, os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez e ele falava perfeitamente. Proibiu-lhe que o dissesse a alguém, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o publicavam. E tanto mais se admiravam, dizendo, ele fez bem em todas as coisas, fez ouvirem os surdos e falarem os mudos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nesse evangelho de hoje, nós vemos Jesus passando sobre o mar. Quantas vezes aqui no nosso canal, Subindo a Montanha, eu falei que o mar é símbolo do reino do anticristo. O mar, a cota zero, o nível do mar, e principalmente o mar em si, é símbolo da tribulação, é símbolo do sofrimento, é símbolo das tempestades, é símbolo do afogamento, é símbolo do pecado, da morte do pecado que nos afoga e nos mata, que nos leva para baixo, lá para as profundezas, onde a luz do sol não penetra, lá na escuridão do fundo do mar. Jesus então passa sobre o mar e vai a uma terra pagã. Olha o que diz o evangelho de hoje, já no versículo 31. Ele deixou de novo as fronteiras, ou seja, deixou a Terra Santa, e foi por Sidônia ao mar da Galileia, no meio do território da Decápole. Jesus foi a uma terra pagã. E chegando na terra pagã, ele encontra um homem que era surdo. E porque era surdo, não falava. Você sabe muito bem que nós falamos porque na infância ouvimos nossos pais e os adultos falarem, e assim aprendemos a língua, então a reproduzimos. A gente diz que as pessoas são alguns são surdo-mudos. Na verdade, ele não é mudo, ele é surdo. E porque nunca ouviu, não conseguiu aprender a falar. Era o caso desse homem, ele era surdo. Jesus, na Decápole, após passar sobre o mar, encontra na terra pagã um homem surdo. E o que Jesus faz quando ele encontra esse homem surdo? Ora, apresentaram-lhe um surdo-mudo, rogando-lhe que impusesse a mão. Jesus tomou a parte, dentre o povo. Jesus pega aquele homem surdo-mudo. E a primeira providência que Jesus faz é levá-lo para longe da multidão. Estar a sós com Jesus. Jesus quer estar a sós com aquele homem. E estando a sós com aquele homem, então Jesus diz, Éfata, abre-te. E como o verbo de Deus fez tudo já no início do mundo, dizendo Deus, fiat lux, faça-se a luz, e a luz se fez. Faça-se o céu, faça-se a terra, faça-se o dia e a noite. Com o verbo de Deus tudo se fez, e mais uma vez com o seu verbo. O verbo de Deus que é o próprio Jesus, ao pronunciar fiat, faça-se. Éfata agora, abre-te. Os ouvidos do surdo se abriram e por milagre, ele já começou a falar de maneira normal. Se ele fosse curado de maneira natural da sua surdez, ele teria ainda que aprender a falar. Precisaria de hoje em dia um fonoaudiólogo para aprender a falar, mas não, milagrosamente.
Jesus já insere no coração daquele homem o dom da fala. E ele começa a falar. Queridos, o que esse evangelho tem a ver conosco hoje? É apenas uma história, é um fato histórico de Jesus, que Jesus operou um milagre historicamente há 2000 anos atrás e curou um homem surdo, fazendo-o falar milagrosamente? O que esse evangelho traz para a minha vida? O que esse evangelho traz para a sua vida? Queridos, muitas vezes nós estamos nessa decápole, próximos do mar, na cota zero. A Decápole, como eu disse, era uma terra pagã e era no nível do mar. E assim a gente vive como os pagãos. Hoje em dia, muitos cristãos batizados, que até mesmo frequentam a igreja, vivem como pagãos, se alimentando de coisas dos pagãos, comendo aquilo que os pagãos comem. Na época de Jesus, os judeus não comiam, por exemplo, carne de porco. Os pagãos a comiam. Então, aquele que vivia como os pagãos tinha os hábitos dos pagãos e comia as coisas que os pagãos comiam. Hoje em dia, muitos cristãos vivem como pagãos, comendo as coisas dos pagãos. O que eu quero dizer com isso? Assistindo Netflix, filmes seculares, ouvindo músicas indecorosas, indecentes, vendo coisas que não são convenientes a cristãos no celular, Instagram, WhatsApp, vídeos até mesmo com um teor pornográfico. E tem conversas de pagãos, falam como pagãos, a sua linguagem não é uma linguagem própria de cristãos, mas falam como os pagãos e vivem como os pagãos. Gostam das coisas que os pagãos gostam, se divertem com as coisas que os pagãos se divertem, têm os seus prazeres nas coisas que os pagãos têm os seus prazeres e mais, direcionam a sua vida da mesma forma que os pagãos direcionam as suas vidas. O pagão direciona a sua vida para buscar o prazer, seja prazer sexual, prazer de divertimento, para lazer em si, buscar a satisfação do corpo e dessa vida que passa, fugir da dor, não quer pensar na morte, não quer pensar na enfermidade e finge e vive como se a morte e a enfermidade jamais existissem, jamais fossem alcançáveis. E não tem transcendência, os pagãos não têm transcendência, eles não pensam na eternidade, eles não pensam em Deus, eles não pensam na vida após a morte, eles não pensam na salvação da sua alma. E assim vivem como animais, como bestas. O que o animal faz? Ele busca a satisfação do seu corpo e foge daquilo que é mal, que é ruim para o seu corpo. Busca o prazer e foge da dor. Assim os homens têm vivido nesse mundo neopagão do século XXI. E infelizmente muitos cristãos têm vivido como se pagãos fossem. Hoje Jesus, por meio desse vídeo, te alcança. Na decápole desse mundo, na terra pagã desse mundo, na cota zero desse mundo, Jesus te alcança. Estende a mão para você e diz: venha à parte, a sós comigo. O primeiro movimento de Jesus foi levar aquele homem a estar a sós com ele. É preciso que você esteja a sós com Jesus. Estar a sós com Jesus significa vida de oração. Primeiro passo, vida de oração. Peça a Jesus a graça de conhecê-lo. Peça a Jesus a graça de ouvi-lo. Jesus disse: Éfata, abra-te. Os ouvidos daquele surdo se abriram e ele pôde ouvir a voz de Deus. Tenha momentos para você ouvir a voz de Deus que te fala no Evangelho, na leitura da palavra e na vida de oração. Tenha diálogo com Jesus. E ouvindo a voz de Jesus, imediatamente ele começou a falar a mesma língua que Jesus falava. Por milagre, ao ouvir a voz de Jesus, ao ser curado da sua surdez, imediatamente ele começou a falar a mesma língua que Jesus falava. Luz do mundo, sal na terra. Mateus capítulo 5. Falar a mesma língua de Jesus. Falar como Jesus. Viver como Jesus, refletir a luz de Jesus no mundo. Isso é ser cristão de verdade. E é isso que você precisa, porque isso é o caminho para subir ao alto da montanha. Jesus encontra aquele homem na cota zero, no nível do mar, na decápole, na terra pagã. Jesus abre o seu ouvido, faz com que ele fale, solta a sua língua, e ele começa a ouvir a Jesus, a ouvir a palavra de Jesus. Hoje, ouça Jesus que te chama a ter intimidade com ele, na vida de oração. Rompa com os pecados.
Abandone para trás aquilo que não é conveniente à vida de cristão. Seja cristão de verdade. Permita que Jesus te leve ao alto da montanha. Lembrando que o primeiro passo é reconhecer-se surdo e estar na presença de Jesus. E deixar que Jesus te leve a estar com Ele na solidão, só vocês dois. Perceba, olha para sua vida e perceba quanta coisa você ainda precisa mudar. Quanta coisa você ainda precisa vencer. Eu preciso mudar muitíssimas coisas na minha vida. E todo dia eu faço uma reflexão. Quais são os pecados que eu preciso vencer? Esse é o primeiro passo, reconhecer-se ainda surdo para a voz do Senhor, naquilo que ainda pecamos. Segundo passo, estar a sós com Jesus, pela oração e ouvir a voz do Senhor, pela leitura da palavra. Sobretudo, obedecendo aquilo que Deus nos fala e deixando-nos guiar por suas mãos. Para não estarmos mais na Decápole, mas até que um dia estejamos no alto da montanha. Hoje, Jesus quer estar a sós com você. Jesus quer te falar. Então, éfata, abre-te a graça, abre-te para as coisas que Deus tem para realizar na sua vida. Deus tem um novo para você. Éfata, abre-te. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.